TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá pessoal da TVC, tudo bem? Eu sou Sandra Brito e esse é mais um Cultura na TVC, aquele nosso encontro semanal feito com muito carinho, pensando em oferecer a você um momento para falar só de coisa boa. Artes, turismo, literatura, música e, claro, muita cultura. E a partir de hoje teremos uma programação especial aqui no Cultura. Vamos rever os quadros que vocês mais gostaram, as entrevistas, os passeios, os shows. Foi um ano intenso e cheio de coisa bacana que certamente vale a pena relembrar. Escolhemos as matérias mais comentadas e assistidas em nossas redes sociais. Olha que compilação especial fizemos para você. Vamos rever nossa visita à cidade de Jericoacoara, no Ceará. O show intimista de Lenine, no Soberano, em Itaipava. Vamos curtir um pedacinho da peça e da entrevista que fizemos com o ator Paulo Betti no Centro de Cultura Raul de Leone. E no quadro Talking To, mais uma atração internacional, o cantor Moses Christopher. É claro que você não vai perder o programa de hoje, não é? Faremos um breve intervalo e voltamos a seguir, não saia daí! O tom confessional e autobiográfico na epistolografia de Machado de Assis. Um estudo inédito acerca de um dos grandes nomes da literatura mundial pela autora Sandra Brito. Já à venda em todo o país e em chiadobooks.com. Jericoacoara, ou para os íntimos apenas Jeri, é um dos destinos nordestinos mais cobiçados por viajantes do mundo inteiro nas últimas décadas. A vila, localizada a cerca de 300 quilômetros de Fortaleza, mais precisamente na cidade de Jijoca, de Jericoacoara, é um lugar pacato, com ruas de areia e cenários bucólicos, ideais para quem quer descansar e renovar as energias. Antes escondida entre dunas, lagoas, mangue e o mar, Jeri era uma simples vila de pescadores, de difícil acesso e sem nenhuma estrutura. Mas hoje, o cenário simples ainda se faz presente. A vila tornou-se moderna, repleta de hotéis e pousadas, além de restaurantes e bares que agradam até mesmo os turistas mais exigentes. Nós estivemos por lá e queremos convidar você para fazer esse passeio. Bora com a gente? E hoje vamos conhecer um pedacinho de Jericoacoara, um verdadeiro paraíso entre dunas e lagoas. Muita gente não sabe, mas você pode chegar a Jericoacoara pelo Aeroporto Regional de Jeri, que não fica na cidade, mas bem pertinho, em Cruz, a cerca de 30 quilômetros da vila. Antes de entrar na vila, é necessário pagar uma taxa de turismo. O valor é de R$ 30 por pessoa para quem fica de 1 a 7 dias. Crianças de até 12 anos e idosos com mais de 60 estão isentos da cobrança. Depois de conferir o pagamento, os carros são liberados para seguir viagem. Ah, detalhe! Se você é como eu, que adora alugar um carro e sair por aí, vale a pena lembrar que só carros autorizados entram na vila de Jericoacoara.
Na vila, as ruas mais importantes são a principal, a do Forró e a de São Francisco. Tudo é bem próximo, você percorrerá toda a vila a pé em poucos minutos. E não se esqueça, visite todos os becos de Jeri. São uma graça e ali você encontra um pouco de tudo, bares, restaurantes, lojas. Com certeza você vai adorar. Essa aqui é a Igreja da Pedra. Ela fica nessa praça linda aqui em Jericoacoara. Ela foi toda construída com pedras que os moradores retiraram lá do Morro do Serrote. Depois a gente vai fazer o passeio pelo lado oeste da região e a gente vai mostrar para vocês. Nós tiramos um dia para fazer o passeio de Jeri do lado leste. E no lado leste nós visitamos a Árvore da Preguiça, a Praia do Preá, o Buraco Azul, a Lagoa do Paraíso e, claro, a Pedra Furada. Todos esses são lugares lindíssimos que valem a sua visita. E nós subimos o Morro do Serrote para pegar essa trilha que dá até a Pedra Furada. O caminho não é tão simples de ser feito, mas a vista compensa. E chegando lá, você vai encontrar o cartão postal de Jericoacoara. No dia seguinte, nós fizemos o passeio do lado oeste, que começa com uma visita ao Rio Guriú, que é o berçário dos cavalos marinhos. Vale muito a pena fazer esse passeio de barco. Depois, nós seguimos pela região do Mangue Seco. Nós visitamos as raízes aéreas e também as dunas, que terminam depois com lindas praias perfeitas para a prática do kitesurf. Mais um pouquinho de dunas e chegamos até a Lagoa de Tatajuba. O lugar é lindíssimo, com várias outras lagoas ao longo do caminho. E claro, você pode aproveitar para fazer esportes radicais, como toboágua e tirolesa. Depois você pode almoçar e descansar com essa bela vista da Lagoa de Tatajuba. E o passeio está só começando. Jericoacoara foi o nosso ponto de partida, mas faremos juntos um passeio lindo por toda a Rota das Emoções. Semana que vem tem mais. Até lá! E você que já nos acompanha há mais tempo deve saber que nós adoramos um bom show. E claro, não poderíamos deixar de registrar a visita do cantor pernambucano Lenine em Itaipava. Foram 3 shows bem intimistas, recheados de sucessos e muita emoção. As apresentações do show Voz e Violão aconteceram na belíssima Casa de Show Soberano, que reúne música, arte e uma excelente gastronomia.
Para quem não conhece, fica a nossa dica de entretenimento. Vamos curtir comigo um pedacinho dessa linda noite com Lenine? A capoeira não dá sossego não, e vira busto pra pôr no português, que nem já fez virgulino capitão. É um belo, candeeiro, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. Já fosse o tempo do fuzil papanaré pra se bater com tudo lá do sertão, mas Lampião disse que contra o flagelo tem que lutar com parabelo na mão. E é meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. São Francisco, falta tratado no Nordeste com o Sul, falta outra vez Lampião, trovão curisco, falta feijão em vez de mandatário, falta nação acender seu candeeiro, faltam chegar nas gonzadas lá de Exu, falta o Brasil de Jackson do pandeiro, Maculele, Carimbó, Maracatu, e ela meu candeeiro encantado, meu candeeiro encantado. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera depressa, eu me recuso, faço hora por nossa. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência e o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo, o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que me falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo se pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para.
Emergem da infância e da adolescência de Paulo Betti no interior de São Paulo, tempo humilde em que ele nem sonhava em escrever seu nome no hall dos grandes atores do país. As histórias que servem de base para este encantador monólogo intitulado Autobiografia Autorizada. Sem preocupação com a linearidade, os episódios revividos por ele em cena, na maioria compilados em cadernos pessoais de anotações, vão sendo desfiados como em uma conversa informal. Senhor absoluto do palco, Paulo Betti usa sua vasta e reconhecida técnica de interpretação a serviço da simplicidade e da afetividade. Vamos ver juntos um pedacinho da peça e curtir um bate-papo com o ator? Acompanhem comigo! Tinha 5 bicos de luz, né? Não tinha aquela área na frente, o consumo era muito baixo, né? Não tínhamos televisão nem geladeira, o ferro de passar era com brasas, o fogão era lenha, mas minha mãe tinha como sua tensa diversão ficar assistindo o relógio da Light como se fosse um verdadeiro filme de terror. Às vezes, batia um vento encanado, uma porta se abria misteriosa. Minha mãe dizia: entre! Era de arrepiar! Minha mãe aprendeu a benzer ar. Você sabe o que é ar? Não sabe? Ar é uma espécie de dor de cabeça, uma enxaqueca que dá se você sai num dia ensolarado, sem óculos escuros, bate um raio, um facho, uma réstia de luz assim, um espelho, aquilo bate no seu olho, você pega uma dor de cabeça, aquilo é ar. Minha mãe aprendeu a benzer ar com Dona Palmira na véspera do Natal. Palmira ia se mudar para o Mato Grosso, então ensinou minha mãe para que minha irmã Ana não ficasse sem ter quem a benzesse. Todo dia, no fim da tarde, Dona Adelaide, na frente de nossa casa, benzia. Ela colocava assim, o doente sentado de frente para onde o sol se põe. Os últimos raios de sol tingindo de vermelho o jardim da nossa casa. Minha mãe pegava um copo com água, uma toalhinha rendada assim em cima do copo de água, e sem que deixasse uma gota de água derramar, ela embocava o copo sobre a cabeça do doente. Ela rezava 3 Padre Nossos, 3 Ave Marias, rezava murmurando silenciosamente a oração. Aos poucos, a água parecia borbulhar dentro do copo. Minha casa tem 4 cantos, em cada canto tem um santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cabeça quente do sofrente, a água parecia ferver dentro do copo. Eu nunca cobrei, eu sempre benzi de graça. Uma vez um homem queria pagar, perguntou quanto é que custava. Sua avó respondeu: você tem um caminhão de abacaxi aí na frente? Então dá 2 abacaxi para mim que eu quero comer. Minha avó às vezes agenciava o benzimento sem fins lucrativos. Defendendo altivo a sua valente tribo, foste prisioneira.
Condenada à morte, já estava seu corpo envolto à fogueira. E enquanto as chamas o estavam queimando, numa flor tão linda se foi transformando. Os seus inimigos fugiram dali, e as aves ficaram cantando o milagre da flor de Anaí. Eu dormia no mesmo quarto que meu pai e que a minha mãe. Meu pai e minha mãe numa cama, um colchão de palha, eu numa cama patente com colchão de capim. Nossa casa não tinha forro, nem portas entre os cômodos internos, de modos que eu podia ouvir no meio da noite o barulho do penico da minha avó sendo arrastado no chão de cimentão e o som da minha avó urinando no meio da noite. Às vezes minha avó falava um pouco alto demais. O Ernesto não tá nada bom. O Ernesto não dormiu nada essa noite. Meu pai realmente não estava muito bom, ele afiava um machado ou um facão uma vez. Minha avó e meu pai se engalfinharam. Minha avó mordeu o braço do meu pai. Mas ela não tinha dentes. Era banguela. Ah, nona, a senhora vai mijar justo na porta da nossa casa. Se vocês quiserem. Claro que queremos. Paulo, eu queria só te fazer uma pergunta no seguinte sentido. Escrever uma biografia ou uma autobiografia, como no caso dessa peça, é de uma certa maneira reviver lembranças, né? E você nos permitiu olhar pelo buraco da fechadura das suas memórias através dessa peça. Eu queria saber se no momento da escrita e no momento que você está atuando, se você sente também que dialoga com a família enquanto você dialoga conosco através da sua atuação. Olha, hoje já é uma peça de teatro. De uma certa maneira, meu avô é um personagem, minha mãe é um personagem, Sim. Até eu sou um personagem. Então, não é meu avô, é a cena que me emociona. Entende? Entendo. Mas eu não sofro. Meu avô morreu há quase 50 anos, 60 anos. Não tem por que eu chorar mais pro meu avô, né? São personagens. Às vezes a emoção vem por um detalhe, por uma frase, por uma foto do São Bento, por um jogador que eu vejo antigo, né? Mas é isso. O processo psicanalítico, ele foi forte na construção, na hora de ir pro baú, de reviver, buscar, né? Buscar as coisas. Até hoje, quando alguém pede, você não tem fotos, eu não gosto de ficar vendo foto antiga. Então, esse processo, sim, foi muito forte e emocional para mim. Agora já é menos, é mais a cena, a música. Eu tenho quase 30 músicas iniciais aqui, que fazem parte dessa, né, o Sentimental, não sei o quê, Roberto Carlos, no Erasmo, não sei o quê. Essas coisas às vezes me provocam, fazem um gatilho. Mas a emoção é mais a cena mesmo, sabe? Agora Entendi. É a cena. Eu falo assim, não deu certo, que bom, eu citei do jeito bom, porque é tudo muito, né? Tem horas que você tá à vontade, hoje tinha o suor, né? Porque o refletor batia quente, falei assim, pô, tava me atrapalhando um pouco. Então tudo em cena, tudo pode te ajudar, pode te atrapalhar. É o calor do momento. Teve uma hora que começou um barulho aqui, começou a me atrapalhar, porque tem um texto, palavras precisas, né? Mas é isso. Muito legal. Mas foi forte buscar, tanto que, isso que eu queria te falar, você tem que passar primeiro por cima de uma... É muito pretensioso você fazer uma autobiografia, né? Pô, por que você vai contar? Tanto que essa peça é meia casa. Não é casa cheia, é meia casa. Por quê? Por que eu vou ver agora o cara contar a história da adolescência dele, da infância dele? Deve ser chato. Então,
a autobiografia, você tem que passar por cima disso, sabe? Assim, será que não é muito egocentrismo você fazer? Tanto que eu não ia fazer. Eu ia fazer a morte lá do meu amigo. Eu só fiz quando já estava com tudo pronto. Falei, não posso fazer, eu tenho que fazer uma. Faz sua peça. Eu estava casado com a Mana Bernardes, que é uma pessoa que valorizava muito a escrita. Então ela olhava a minha caligrafia e falava, pô, você tem que fazer alguma coisa. Então eu tive que quebrar essa... Eu sou falso modesto. Sei. O Domingos de Oliveira fala assim, pá, tu é um falso modesto. Então você tem que quebrar isso para falar, vale fazer uma peça, botar pessoas para trabalhar, para te ajudar, para você contar a história da sua mãe, da sua avó e tudo mais. Por quê? Para mim que deu um eixo assim, que falou, vale. Basicamente é o fato do meu avô ser empregado de um fazendeiro negro. Aquilo, falei assim, pô, isso aqui tem um negócio que não é comum. Exato. Dá licença que eu quero ostentar essa porra, porque eu sei que não é o lugar de fala mesmo, mas isso aconteceu comigo. O nosso convidado de hoje é cantor, compositor, músico e produtor e tem uma experiência de mais de 10 anos na profissão. Americano de nascimento, ele hoje vive em Portugal, mais especificamente na cidade de Aveiro, e vem se destacando bastante no cenário pop europeu. Para quem não conhece, gostaria de apresentar ao público brasileiro o talentosíssimo Moses Christopher. Que tal começarmos com o vídeo de Escape? Afinal, nada melhor que abrir espaço para música de muita qualidade aqui no Cultura, não é mesmo? Acompanhem comigo! Time to get out of my own way. Stop running circles in my head. All this pressure is a prison, building walls of fear around me. No, I can't explain what I feel inside, driving me insane. Because I feel like sometimes I need to escape from myself. Sometimes I want to run away and just escape. Die down to thoughts that don't serve me, stressed out by fears I can't control. I medicate for meditation, only to feel my hollow soul. No, I can't explain what I feel inside, driving me insane. Because I feel like sometimes I need to escape from myself. Sometimes I want to run away and just escape. Sometimes I need to escape from myself. Sometimes I want to run away and just escape. Head to a place I've never been before.
a life I can't live no more. I gotta find my way. Sometimes I need to escape from myself. Sometimes I want to run away and just escape. Sometimes I need to escape from myself. Sometimes I want to run away and just escape. Moses, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Cultura na TVC. É uma alegria imensa receber você aqui em nosso programa. Para aqueles que vão conhecer seu trabalho hoje e para quem vai ouvi-lo pela primeira vez, responda para o nosso público. Quem é Moses Christopher e o que a música representa para você? Olá, Sandra, e boas ao público da TVC. O meu nome é Moses Christopher. Eu sou cantautor, músico e produtor luso-americano, atualmente baseado em Portugal. Para mim, a música representa tanta coisa. É uma parte enorme da minha vida. A música desperta a minha mente, o meu corpo, e ainda mais importante que isso, a minha alma. Eu, como músico, tenho a sorte de utilizar a música para partilhar as minhas emoções, as minhas ideias com os outros, com o mundo. E eu tenho essa sorte mesmo. E então a música representa, para mim, uma ligação, uma conexão e uma partilha. Em relação à sua inegável vocação para a música, quando que você percebeu de fato que essa seria a sua trajetória? Desde cedo você notou que teria aptidão para o campo musical? Em algum momento você pensou em trilhar outro caminho? Foi há mais ou menos 10 anos que eu tomei a decisão, que eu percebi que eu tinha a seguir uma carreira na música a 100%. Eu não comecei muito cedo com a música. Pronto, eu toquei alguns instrumentos quando eu era mais novo, na escola. Mas foi quando eu tinha 15, 16 anos que eu percebi que eu tinha uma facilidade para a música. Comecei a tocar guitarra, a tocar baixo e tocar em algumas bandas de rock, bandas da escola. E foi mesmo nessa altura que eu percebi que eu tinha uma aptidão para isso, porque eu passava muito tempo fora dos ensaios a tocar, a compor, a explorar a guitarra, as melodias, e eu chegava aos ensaios com músicas escritas, e os meus amigos diziam-me: mas estás a tocar guitarra e baixo e tal há pouco tempo, como é que tu já estás a escrever? E foi nessa altura que eu percebi, se calhar isto é o caminho certo para mim, porque parece que as coisas vêm facilmente. E, na verdade, eu nunca quis fazer outra coisa desde essa altura. Mas a vida do músico é complicado. E quando eu cheguei a 22, 23 anos, depois já há alguns anos a tocar em bandas e fazer turnés e tentar seguir mesmo uma carreira a sério, eu tentei fazer outras coisas, outros trabalhos. Eu deixei a música ao lado, e mais por causa de razões financeiras, eu deixei a música ao lado e pensei, olha, a música vai ser mais um hobby, eu preciso ganhar a minha vida, eu preciso ganhar mais dinheiro, pronto. E então eu tentei fazer outras coisas. Eu trabalhei em bancos, eu trabalhei na imobiliária, fiz alguns outros trabalhos e durante alguns anos, para aí 2, 3 anos, e eu percebi que isso não era o caminho certo, que eu estava a fazer isso simplesmente pelo dinheiro e que eu não estava feliz.
E de uma forma foi uma prova e eu percebi que eu tinha de voltar para a música, que eu tinha de fazer uma coisa que eu amava mesmo. E foi uma coisa boa porque depois abriu muitas portas e é por isso que eu estou cá hoje com a música. Moses, você canta em inglês e, sem dúvidas, o idioma é um facilitador de entrada no mercado fonográfico. No entanto, a concorrência é maior. Quando você compõe, você imagina aquela letra em português ou você já tem a ideia da canção na língua inglesa? Seria uma opção algum dia gravar também em português? As ideias e as letras para as minhas músicas normalmente vêm em inglês. Eu nasci nos Estados Unidos, então a minha língua materna é inglesa. No entanto, eu já escrevi músicas em português e já lancei uma música em português que chama-se Voar. Eu trabalhei essa música com um grupo de rap hip-hop português e essa música, por exemplo, é uma música que eu escrevi, gravei e produzi totalmente em português. Então, claro que é uma opção lançar e escrever outras músicas em português. A língua portuguesa é muito importante para mim, é a língua dos meus pais, dos meus avós. Então eu tenho uma ligação, uma conexão forte e especial com a língua portuguesa e mais cedo ou mais tarde eu vou gravar e lançar outras músicas em português para o futuro. Moses, sua música dialoga com vários estilos musicais, como o clássico, o blues, o jazz, o reggae e o rock. De onde vêm tantas influências? Como podemos definir a sua música autoral? Ela se encaixa em um determinado estilo ou, pelo contrário, reflete essa mistura que carrega consigo? As minhas influências musicais vêm e começaram na minha infância, quando eu era muito jovem. Eu passava muito tempo a ouvir os discos, CDs dos meus pais, dos meus tios. Até tenho memórias e lembro das primeiras vezes de ouvir o Bob Marley, o Eric Clapton e o Jimi Hendrix. Eu passei horas e horas e horas a ouvir esses artistas quando eu era mais jovem. E eu sinto, mesmo hoje em dia, essas influências desses artistas. E como eu sou grande fã de música, apaixonado pela música como fã, em geral, e sou uma pessoa aberta, eu gosto de ouvir tudo. E se ouvir um estilo que eu até não conheço da África ou da Índia, mas se ouvir a música e gostar da melodia, da emoção que essa música está a me transmitir, eu vou gostar e já vai abrir outra influência, já vai abrir outra porta na música. É por isso que o meu estilo é influenciado por tantas influências na música e tantos estilos. Acho eu que é complicado para mim definir exatamente o meu estilo. Eu diria que é pop, o estilo pop, popular, mas sempre com algumas misturas das minhas influências, reggae, rock e indie rock. E eu percebi, estou a perceber hoje em dia, quando eu estou a escrever músicas e compor temas, que às vezes essas influências vêm especificamente quando eu estou a criar.
E depende no tema. Às vezes uma música vai pedir um estilo porque a música precisa de um ritmo específico, ou vai pedir uma influência porque precisa de uma emoção diferente, e cada estilo pode transmitir uma emoção e uma influência diferente. É por isso, como artista, acho eu que eu sou bem uma mistura dessas influências todas. E vamos então ouvir um pouquinho dessas influências presentes no riquíssimo trabalho de composição de Moses Christopher. Vamos curtir juntos o clipe da música Choices. Living in my mind, creating doubts that intertwine. I add them up as I divide. All of my choices left behind. Something true, making it hard for me to choose. Follow me or follow you. There's so many choices. Moses, em 2015 você recebeu o prêmio de melhor novo talento dos International Portuguese Music Awards pelo single solo Worst Enemy.
left unanswered and empty moments I have left unanswered and empty. O que esse reconhecimento representou para sua carreira naquele momento? Worst Enemy foi o meu primeiro single, o meu primeiro lançamento como artista a solo. Então foi um prazer enorme receber esse prémio e ser reconhecido pelos International Portuguese Music Awards. De uma forma, foi uma confirmação, uma prova que eu tenho talento para fazer bons trabalhos e para escrever boas músicas. E confirmou que eu tomei a decisão certa a seguir a música e seguir o caminho de ser músico. Essa música, na verdade, mudou a minha vida. Ela abriu tantas portas e criou muitas oportunidades que eu ainda estou a seguir e seguindo hoje em dia. 2021 foi um ano muito difícil e de muitas incertezas. Ainda estávamos lutando contra uma pandemia que parecia interminável e invencível. Mas foi nesse mesmo ano que você recebeu 2 prêmios dos IPMAs pelas músicas Voar e Magic of the Moment, em estilos totalmente diferentes uma da outra. Esses prêmios tiveram um significado especial, já que o mundo parecia renascer para um novo tempo, em que nós pudemos ter novamente a esperança de dias melhores. Sim, claro. Esses 2 prémios foram muito importantes para mim e muito especiais para mim. Não só porque foram 2 prémios com 2 músicas diferentes e estilos e línguas até diferentes, mas foi mais porque foi uma altura muito difícil e uma altura muito insegura pelo mundo todo. Claro que a vida de um músico é sempre complicada, mas quando recebemos prémios para o nosso trabalho, esse reconhecimento do nosso trabalho, isso nos dá essa confiança e essa força para seguir em frente. Moses, você lançou recentemente seu EP de estreia chamado Perception, e sua música está disponível nos principais apps de streaming para ouvintes do mundo todo. Sobre o que essas canções falam? O que te inspirou a compor e que público você almeja alcançar? É verdade, eu lancei o meu primeiro EP, Perception, há quase 7 meses. Esse EP é um conjunto de 5 músicas que falam de vários sujeitos diferentes e coisas pessoais. Eu posso dizer que esse EP e essas músicas foram inspiradas pela pandemia. Eu passei muito tempo durante a pandemia a pensar em tantas coisas e foi nessa altura que eu encontrei muita inspiração para escrever estas músicas. Posso dar alguns exemplos, como a minha música Breathe, em português Respira. Essa música eu escrevi como uma forma de meditação. Eu estava a precisar de lembrar-me que a respiração é tão importante e que às vezes quando acontece esses tempos difíceis, quando passamos esses momentos muito difíceis como a pandemia, esquecemos das coisas simples como a respiração, por exemplo. Então eu escrevi essa música até para me ajudar e foi a primeira música do EP. Foi a primeira que eu escrevi, que eu depois pensei, eu vou agora escrever mais algumas outras para lançar o meu primeiro EP. Posso falar também do Choices. Foi uma música também inspirada pela pandemia e pelo facto que eu passei muito tempo a pensar nas minhas escolhas do passado, do futuro, e pensar na sociedade, que eu achei interessante que vivemos numa sociedade que tem tantas escolhas, na verdade, e no mesmo tempo podemos sentir perdidos, ou nem sabemos o que nós queremos, mesmo se temos essas escolhas todas.
E eu achei isso muito interessante. E só vou falar de mais outra música, o Escape. Ela tem uma ligação bem forte com a pandemia, porque durante essa altura tive muitos pensamentos negativos se calhar isto vai voltar ao normal, talvez não posso seguir em frente com a música, o que é que vai acontecer? E eu escrevi Escape porque eu comecei a sentir essa vontade de fugir. É isso que Escape quer dizer, fugir. Às vezes tinha uma vontade forte de fugir dos meus pensamentos negativos e a negatividade no mundo. Então, as músicas foram bem influenciadas pela pandemia. E agora, acerca do meu público, eu não tenho um público específico, eu não tenho um alvo quando eu estou a escrever. Talvez alguns músicos vão fazer um certo estilo ou tentar atacar um certo grupo de pessoas, mas para mim, eu gostaria, é o meu objetivo como artista, é tentar atingir todos. Moses, você ouve e conhece a música brasileira? Tem algum artista com quem gostaria de gravar ou mesmo fazer uma parceria aí como compositor? Sim, eu conheço um pouquinho a música brasileira. Há tanta boa música no Brasil que vai demorar algum tempo para conhecer tudo. Mas há alguns artistas que eu adorava trabalhar, produzir alguma coisa com eles. Em primeiro seria o Caetano Veloso, adoro a voz dele e as letras. O Seu Jorge também, a energia dele, o estilo dele, é mesmo um estilo único, na minha opinião. E há outro grupo também, por causa da minha influência ou o meu amor pelo reggae, eu gosto muito do Natty Roots. Então não sei, talvez algum dia eu vou conseguir trabalhar com um desses artistas, ou talvez os três. Moses, eu gostaria de agradecer muito sua participação aqui em nosso programa. Eu tenho certeza de que, assim como aconteceu com outros artistas que apresentamos, mais pessoas vão, a partir de agora, conhecer, se interessar pelo seu trabalho, que é fantástico. Toda a sorte do mundo para você. Espero que em breve você possa trazer sua música também para o público brasileiro. Um abraço enorme de toda a nossa equipe. Eu também queria agradecer e dizer obrigado à equipa da TVC e à Sandra pelo convite e a oportunidade. Eu gostaria de aproveitar desta entrevista para dizer também obrigado aos meus seguidores e fãs no Brasil. Eu agradeço o vosso apoio. Obrigado. Bora então curtir mais um pouquinho do som maravilhoso de Moses Christopher? Vamos assistir juntos ao clipe de Perception. La perception est la prise de conscience et l'art de comprendre la réalité mystérieuse et fluctuante du monde. Ta perception définit la façon dont tu vois, ressens et entends la vie autour de toi. Alors, laisse-la évoluer. Ne fixe aucune limite à ce que tu perçois et tu pourras ainsi te libérer l'esprit. Quanta coisa bacana aconteceu por aqui ao longo desse ano, não é mesmo? E em 2023 não será diferente. Fique ligado que teremos muitas novidades e, claro, muita cultura para compartilhar com todos vocês. Muito obrigada a todos pelo carinho e pela audiência. Temos um encontro marcado na próxima semana para mais um Cultura na TVC com Sandra Brito. Até lá! Tchau, tchau!
TVC, a TV do Correio da Manhã.